Boa noite, alunos. Hoje nós iremos fazer a nossa aula sobre o governo Dutra, né? Nós terminamos de conversar sobre a Guerra Fria no mundo e agora nós vamos ver agora um pouquinho do que aconteceu durante a Guerra Fria aqui no Brasil, começando pelo governo do presidente Dutra. Vamos começar vendo um vidinho sobre esse momento. Ah, peraí que não apareceu. Vamos tentar de novo. Lembrando que esses vídeos que a gente está assistindo não tem áudio, porque nessa época o cinema era mudo, né? Principalmente aqui no Brasil. Você tinha coisas com áudio, mas aqui no Brasil era muito difícil. Era muito. Essa tecnologia não tinha chegado direito aqui ainda. Então, muito do que a gente vai ver sobre nesse período vai ser sem o áudio. Aqui é um pouquinho sobre a posse do presidente Dutra, né? Bem, seguindo, gente, o que a gente estava conversando, já começamos sobre o Getúlio Vargas. Com o final da Segunda Guerra, nós temos uma transição na nossa sociedade contemporânea, né? Começam a surgir no mundo novos valores, instituições, personagens políticas e econômicas vão surgir, né? E era difícil para a sociedade aceitar regimes que não fossem democráticos, principalmente com a derrota dos totalitaristas lá da Europa, né? Com isso, nós temos no governo do Getúlio Vargas, que vai ser um governo totalitarista no começo, né? O Brasil vai eleger uma Assembleia Constituinte que elabora uma nova Constituição para o país. Quando essa Assembleia Constituinte cria uma nova Constituição e coloca novas eleições, entra o presidente Eurico Gaspar Dutra se estabelecendo no poder, né? Essa já era a nossa quarta Constituição desde o início do período republicano, lá em 1889. Essa nova Constituição brasileira, ela foi promulgada em 18 de setembro de 1946, um ano depois da Segunda Guerra, estabelecendo uma série de direitos democráticos e políticos aos cidadãos. Nós também temos, nesse momento, um avanço em relação ao voto feminino, né? Que a legislação agora deixou de indicar diferenças entre homens e mulheres. Vamos assistir... Espera um pouquinho. Vamos ver aqui algumas dessas medidas importantes dessa Constituição, né? A primeira delas, que é a igualdade de todos perante a lei. Homem, mulher, rico, pobre, todos eles são iguais perante a lei. Nós também temos agora a liberdade de manifestação do pensamento, né? Não tem mais censura, a não ser em espetáculos como, por exemplo, circo ou cinema, e também diversões públicas, né? Que seriam, por exemplo, em parques, essas coisas assim, você não podia simplesmente ir lá e começar a fazer um discurso sem a autorização. Não é que você não podia, é que você precisava de autorização para isso, como você precisava de autorização para poder fazer protestos. Nós temos agora o sigilo da correspondência, né? Agora, uma carta, por exemplo, que você mandasse para uma pessoa não poderia ser violada pelo governo, nem mesmo com ordem judicial. Nós também vamos ter a liberdade de consciência, crença e culto religiosos, né? Agora qualquer um pode ter a religião que quiser, nenhuma delas é ilegal. E nós também vamos ter a inviolabilidade da casa como asilo do indivíduo. O que significa? Agora, se uma pessoa está na casa dela, a polícia ou qualquer um não pode simplesmente sair entrando. Ela precisa ter uma ordem judicial para poder entrar na sua casa. Também temos agora que a prisão só acontece no flagrante de um delito ou por uma ordem judicial, né? E a garantia de que se você for preso, você vai ter uma defesa, uma ampla defesa, né?
ou seja, você vai ter advogado. Nós temos a extinção da pena de morte e também temos a separação dos três poderes, né, que haviam sido unidas lá no governo do Getúlio Vargas. Nós temos o poder legislativo, o judiciário e o executivo, agora separados. Quando o Dutra assume o governo, ele começa a tomar medidas de cerceamento dos comunistas brasileiros, ou seja, ele começou a afastar esses comunistas brasileiros da população, né? Eles tentam identificar eles para tentar fazer algum plano, né? Porque nós estamos no meio da Guerra Fria e agora as pessoas estão com muito medo do Brasil se tornar comunista. Os sindicatos, eles vão ser os maiores alvos do governo, né? Porque acreditava-se que o sindicato era um antro de comunistas, né? Um lugar que era controlado pelos comunistas. O Dutra, ele também começa a tomar medidas para modernizar o país e favorecer a indústria, principalmente com infraestrutura. E com esse objetivo, vai ser estabelecido o Plano SALT, para atuar em 4 áreas: a saúde, a alimentação, o transporte e energia. Você vai ver Plano SALT, SALTE, são as iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia. E essa tratava-se de uma medida intervencionista, ou seja, do governo mexendo no comércio, mexendo na economia, por meio do qual foram buscadas empréstimos lá dos Estados Unidos, ou seja, o governo pega empréstimos dos Estados Unidos para fazer obras de infraestrutura para melhorar a economia. Uma das medidas mais famosas foi a pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, a rodovia Dutra. Chama esse nome justamente porque ela é chamada assim justamente por causa que foi o presidente Dutra que fez a pavimentação dela. Nós também temos a mobilização de trabalhadores, né, com esse empréstimo dos Estados Unidos. Agora nós temos mais dinheiro e que nós fazemos, que o presidente faz obras públicas. Essas obras públicas geram emprego. E nós também vamos ter um aumento dos sindicatos nesse momento e das reivindicações trabalhistas e salariais que tinham começado lá com o Getúlio, quando ele começou a fazer as primeiras leis trabalhistas. Aqui nós temos umas fotos, né, uma imagem da inauguração da rodovia Dutra, né, que era uma coisa praticamente nova no país, nunca tinha se visto uma rodovia entre estados, entre capitais, que havia sido pavimentada, né? Essa era a primeira do país. E também nós vamos ver um vidinho sobre sobre alguns momentos da rodovia sendo construída e sendo finalizada. Lembrando, cinema mudo. Dá pra ver que era uma coisa muito imaginativa nessa época, né? Porque você não consegue diferenciar muito. Você tem tons de cinza aí, né? Tons de preto e branco. E você tem que imaginar que aquilo ali é um asfalto. O que é asfalto, o que é terra? Você vai ter a diferença de cor. Pronto. Nesse cenário, né, internacional, que nós estamos tendo essa disputa da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, nós temos a posição do Brasil, né? O presidente Dutra, ele tinha sido eleito pelo partido do Getúlio Vargas, mas o Dutra vai romper com essa política econômica nacionalista, que era a proposta pelo partido do Getúlio, né? Que era você só tentar consumir produtos brasileiros, né? E ele permite a entrada de capital estrangeiro, ou seja,
empresas estrangeiras entram no país e agora começam a importar. Com isso, o Brasil, né, começa a ter um grande incentivo nessas importações dos produtos estrangeiros. Aqui a gente tem aqui, ó, mais encanto para você, com água de colônia, Cachemire Bouquet, que é francês, né? É uma das empresas que vai vir para cá, comércio. Geralmente, todos esses produtos vindo para cá pela influência dos Estados Unidos, tá? É os Estados Unidos que traz para cá para o Brasil. Em 1950, muito do que havia sido prometido não foi cumprido. E isso começou a aumentar ainda mais a impopularidade do presidente Dutra, né? Muito do que desse rompimento do Dutra com o Getúlio foi falado por rádio, né? Teve uma ampla, eu quero falar televisionamento, mas não é televisionamento, é uma radiografia, podemos dizer assim, sobre esse momento. Então era um tema muito falado. E quando começa a acabar o governo do Dutra, né? Chegando às novas eleições, as pessoas conseguem ver que o Dutra tinha prometido, tudo o que ele tinha prometido, na realidade, não tinha acontecido. Ele só tinha mexido com infraestrutura e aberto o país para capital estrangeiro, desvalorizando um pouco o produto nacional. Com isso, nós temos a nova eleição e agora o Dutra tenta se reeleger por outro partido, obviamente, mas quem ganha vai ser o presidente Getúlio Vargas, que vai ser novamente eleito, e nós vamos ter um dos maiores choques que vai ser o Dutra passando a faixa presidencial para um antigo amigo e agora inimigo, que era o Getúlio Vargas, gente. Ó, nossa aula de hoje vai ficar por aqui. A gente consegue ver que é bem rapidinho o governo Dutra, né? O que mais importante a gente ver sobre o governo Dutra mesmo foi que ele foi um presidente que investiu muito em infraestrutura, muito mesmo. O Plano SALT, que foi apenas um dos planos dele, uma das promessas políticas dele, ele foi um grande sucesso, tá? Apesar de tudo, o investimento dele foi tão grande que não tinha como ele não dar certo. Então o Plano SALT deu muito certo e foi muito útil para o próximo governo que vai vir, do governo Getúlio Vargas, que vai ser um governo muito polêmico, né? Porque vai causar o suicídio do presidente. O Plano SALT foi um sucesso, e a gente tem que pensar o seguinte: isso vai ser uma coisa que vai se repetir muito na história, e é uma coisa que eu adoro falar, que é o seguinte: o presidente, o político que se elege e ele vota em fazer infraestrutura, né? Ele começa a fazer planos de infraestrutura. Quando ele completa eles, ele geralmente não é eleito novamente, porque para fazer esses planos de infraestrutura, ele precisa abandonar o social, o que faz o cara se tornar uma espécie de vilão, né? Muito do que o Dutra fez durante o governo dele, na realidade, ele quebrou um pouco do que o Getúlio tinha feito. Por exemplo, para conseguir contratar as pessoas e dar emprego para as pessoas, ele teve que diminuir o salário mínimo que o Getúlio Vargas tinha aumentado. E quando ele aumentou o salário mínimo, ele diminuiu o salário mínimo, o pessoal começou a ficar muito bravo, né? Porque eles estavam ganhando super bem e agora começaram a ganhar super mal, apesar de ter mais pessoas trabalhando. Né? Então, de um lado, teve a coisa boa, que foi que ele gerou empregos, mas de outro, teve uma coisa muito ruim, que foi ele ter baixado o salário mínimo. De um lado, a gente tem uma coisa super boa, que é o crescimento da infraestrutura para as indústrias e para o comércio e para toda a economia do Brasil, e de outra que nós temos o social deixado de lado. Tudo que é plano social de auxílio é deixado totalmente de lado e não temos investimento. E essa é basicamente o governo Dutra. Angelita, alguma pergunta? Não, professor. Perfeito, então. Então, nossa aula vai ficar por aqui. Essa aula eu vou deixar gravada, né? Eu vou postar ela com atividade. Esse conteúdo foi bem rapidinho, mas nós vamos ter uma atividade sobre ele, porque é muito importante a gente identificar o Dutra entre esses governos do Vargas. Beleza? Beleza. Então, Tchau. tchau. Boa noite.